Somos livres, amém? E por isso celebramos, e por isso dançamos, e por isso corremos. Lá no Antigo Testamento, Miriam precisou esperar acontecer para poder dançar. A gente é diferente. A gente dança para acontecer. Porque a gente faz isso em fé, amém? Aleluia. Você está preparado, querido? Glória a Deus. Irmãos, podem sentar, por favor. Daqui a pouco eu vou precisar de vocês novamente. Eu quero registrar aqui a presença do pastor Rodrigo e sua esposa, lá de Queimada Nova, Piauí. Eita, glória a Deus. Fica de pé, por favor. Eles estão em 3 aqui, né? Pastor Rodrigo, sua esposa e Isis. Eita, glória a Deus. Pastor foi agora para já vai ser pai. Tem que pastorear, né, pastor? Glória a Deus. E está conosco também pastor Sócrates, Petrolina. Vamos honrar esse homem de Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Precisa vir aqui, viu, pastor? Não vai demorar. Em nome de Jesus. Amém? Nós ainda estamos em clima de conferência. Irmãos, que tempos poderosos. Que dias maravilhosos nós obtivemos aqui. Sexta, ontem, sábado, hoje pela manhã, agora à noite. Recebemos o casal, né? João e... Me ajuda, Suane, né? João e Suane, de Campina Grande. E Saloma do reggae. Eita, irmão, dancei demais ontem. Quase que eu perco a sola do sapato. Foi bênção demais. Foi uma conferência de jovens, embora, né, uma conferência aberta para toda a igreja. Hoje pela manhã o pastor Jorginho também ministrou, que por sinal foi agora à tarde levar o casal a Juazeiro, para que pudessem ir para Campina Grande. E a gente vai terminar hoje, finalizar esse período de conferência. Mas antes de tudo, eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aqui nessa noite. Quero encorajar a você, na próxima reunião, no próximo culto, convidar 3, 4, 5 pessoas para estarem conosco. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo poderoso de crescimento na palavra de Deus. Amém? Essa palavra que nós cremos, é a palavra da fé que pregamos, é a palavra que tem transformado a nossa vida. Quem foi transformado? Quem está sendo transformado pela palavra aqui? Nós não podemos guardar isso somente para nós. Outras pessoas, outras famílias, outros jovens, outros adolescentes, outros casais, outros homens, outras mulheres, outras crianças precisam ser alcançadas com essa palavra, amém? E o tema da conferência é baseados na palavra. E eu gostaria que você rapidamente abrisse aí a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 2, Hebreus capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, nós vamos ler versos de 1 a 3, aleluia, glória a Deus. Se você encontrou, diga: o Senhor é bom. Ele não mudou, glória a Deus. Hebreus, e nem mudará, Hebreus capítulo 2, diz assim, verso 1: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Pega a sua Bíblia e diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Diga: ela é a infalível, ela é a eterna, ela é a poderosa palavra de Deus. É a minha regra de fé e prática. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, é saúde para o meu corpo. Diga: eu sou
o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. São sementes divinas que vão ser lançadas no solo do meu coração. Diga, e brotarão, crescerão, produzirão a 30, a 60 e a 100 por um. Diga em nome de Jesus. Aleluia. Que presença maravilhosa nesse lugar, queridos. Irmãos, nunca foi tão importante para nós como cristãos nos manter firmes na verdade, baseados na palavra, fortalecidos pela palavra. Você está aqui? A igreja primitiva, ela experimentou, irmãos, um tempo em que os crentes, eles eram mortos. Eu sei que você já pode ter visto isso em filmes que tentavam passar mais ou menos como eram as cenas disso que aconteceu, mas ao longo de 3 séculos, desde a origem do cristianismo, até o cristianismo se tornar religião oficial no Império Romano, cerca de mais de 2.000 cristãos, mais de 2.000 crentes morreram pelas mãos do governo. E eles morreram, a grande maioria, em arenas, mortos pelos leões, trucidados pelos leões. Os leões famintos devoravam os crentes e uma grande, enorme perseguição aconteceu naqueles tempos. Hoje, no século que nós estamos, nós percebemos que os leões que estão devorando os crentes nesses últimos dias, irmãos, são os leões da distração e os leões do secularismo. O que nós observamos hoje é que eles não mordem, eles até não comem a carne, mas eles são mais perigosos porque comprometem a salvação. Você está aqui ou já foi para casa? Sabe que o secularismo, as distrações, esses leões que ferozmente estão atacando os cristãos, as famílias dos cristãos, eles fazem com que haja a possibilidade de perder a salvação, e isso é o alvo do inimigo. Nós ficamos a perguntar, é possível que alguém que seja salvo perca a salvação? Porque algumas correntes consideradas cristãs, evangélicas, afirmam que uma vez salvo, sempre salvo. Mas o que nós vemos na palavra não é bem assim, irmãos. Tem um diálogo, uma conversa entre Moisés e o Senhor, que está lá em Êxodo capítulo 32, versos 31 e 33. E olha como está escrito, Êxodo 32, 31, de 31 a 33. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, Deus disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Você está aqui, amado? Isso é um texto lá no Antigo Testamento, falando sobre riscar o nome com relação à salvação. Mas o próprio Jesus, falando com João, enviou, na experiência que João teve, no livro de Apocalipse, isso foi registrado no capítulo 3, no verso 5, quando Jesus falou para João, falar para o anjo da igreja em Sardes, olha o que Jesus diz. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum, olha o que Jesus disse, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Alô, você está aqui? E sabe, queridos, conservar a salvação é se manter baseado na palavra,
firmado na palavra, perseverante na palavra. Você pode me ajudar olhando para essa pessoa que está perto de você e falar assim: olha, a salvação está em ter a Cristo como Senhor. Diga aí, perseverar nos ensinos da palavra. Amém? E quando nós vemos o escritor aos Hebreus falando sobre essa necessidade de nos apegarmos com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido, para que não nos desviemos, para que não nos afastemos, a palavra apegar-se no original é prosexo. Significa levar a trazer para perto. Era a mesma palavra que era usada quando o navio tinha que ser atracado na terra. Quando eles colocavam a âncora, e a âncora encontrava no solo e se apegava ao solo, e uma simples âncora segurava um navio. A palavra apegar-se é como se você fosse colocar uma âncora no fundamento que fosse sustentar a sua vida. E quantos sabem que esse fundamento é a palavra? Quantos sabem que esse solo é a palavra? Você está aqui ou já foi para casa? O segredo, irmãos, da perseverança é manter-se firme na palavra. A palavra firmeza, também no original, é perissoteros, que significa mais abundantemente, num grau maior, mais determinadamente, mais excessivamente. Você está aqui? O que a palavra está dizendo é que devemos nos apegar à palavra com mais determinação, que precisamos investir mais força, que precisamos colocar mais determinação nisso. Ninguém, irmãos, foi tão exemplo para nós de firmeza na palavra do que Jesus Cristo. Agora, olha que interessante. Quantos sabem que Jesus, quando veio, a Bíblia diz que ele se esvaziou de sua glória, ele se esvaziou da sua condição, esteve aqui na terra como homem, como eu e você, embora sendo Deus, esteve como homem, como eu e você, amém? E a Bíblia diz que ainda como homem, ele foi muito mais além, ele se colocou na forma de servo, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Imagina, Deus vindo para a terra, abriu mão da sua glória, esteve na condição de homem natural, como eu e você, e ainda como homem natural, embora sendo Deus, poderia dizer assim: ó, todo mundo se dobra aqui, todo mundo faz o que eu quiser, todo mundo segue as minhas instruções, todo mundo me reverencia, embora a Bíblia diz que ele era digno de ser honrado, amém, irmãos? Mas ele resolveu servir, ele resolveu ensinar a servir. Eu fico pensando, se Jesus, que lá em João, no capítulo 1, no verso 1, diz que ele era o verbo, que estava com Deus, alô? Eu não sei se você sabe, mas verbo da vida é a palavra, amém? Jesus e essa palavra são um só. Se a palavra se fez homem e precisou estar firme na palavra, que dirá eu e você, irmãos? Você está aqui? Agora, olha que interessante. Lá em Lucas, no capítulo 4, Lucas capítulo 4, verso 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Isso foi tão logo ele fora batizado. Amém? Verso 2: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então ele foi batizado, o Espírito veio sobre ele, de uma forma corpórea de pomba. A voz de Deus foi emitida dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Então logo ele tenha tido essa experiência, a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto. E lá ele teve 40 dias. E só no final dos 40 dias ele teve fome. Mas, o versículo 3 disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão.
Quantos creem, irmãos, que Jesus tinha poder para realizar isso? Sim. É interessante dizer, irmãos, que ele tinha todo o poder até para convocar as miríades de anjos no momento da crucificação e sair daquela cruz. Ele poderia até sair dali levitando, ele poderia olhar para os pregos e os pregos caírem e ele sair lá levitando como um filme de X-Men. Mas ele preferiu não fazer isso, irmão, porque o sacrifício tinha que ser completo pela minha vida e pela sua vida. Mas o diabo, tentando a Jesus, disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Agora, olha o que a palavra respondeu. Olha o que o verbo vivo respondeu. Ele disse: está escrito. Alô? Está escrito. Jesus deixou claro, irmãos, que o que deve governar a minha e a tua vida é o que está escrito. Independente de quaisquer circunstâncias, o que está escrito tem a palavra final. Tem a batida do martelo final. Amém? No verso 4, Jesus, no verso 5, a Bíblia diz: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Verso 6, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. E de fato tinha fundamento nisso que o diabo disse, porque eu não sei se você sabe, mas Adão deu isso para o diabo, quando se corrompeu, quando se deixou ser corrompido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. Mas aí, diante dessa oferta, o verso 7, ele diz: portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Verso 8, Jesus disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus mais uma vez refuta aquela tentação com a palavra, baseado na palavra. Amém, amados? O verso 9 diz: então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, verso 10, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Irmãos, eu acredito que os anjos estavam realmente, irmãos, ao dispor de Jesus Cristo. Mas quantos sabem que nem Jesus e nem nós fomos enviados para obedecer às sugestões do diabo? Você está aqui? Eu não sei se você consegue perceber isso, mas antes de Cristo, nós ouvíamos sugestões do inimigo e éramos presos por elas. Mas em Cristo é diferente. Amém? Não precisa mais você estar vivendo um tipo de vida que o diabo está ditando para você. Não precisa mais você viver aprisionado a uma enfermidade, a uma doença, a uma circunstância, a uma situação que o diabo tem tentado manter. Se você já tem a Jesus, você já é livre. As normas do inimigo cessaram sobre a sua vida. Mas Jesus, mais uma vez, refuta o inimigo, queridos, com a palavra. Ele disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o verso 13 diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Isso nós lemos em Lucas. Se nós formos ler lá em Marcos, irmãos, é interessante que Marcos, ele fala um detalhe a mais acerca desse momento de tentação. A Bíblia diz que tão logo tenha terminado, que Jesus tenha resistido ao inimigo com a palavra, a Bíblia diz assim: logo o Espírito, Marcos capítulo 1, verso 13. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Quer saber de uma coisa? Você não está só nessa. Deixa eu falar mais uma vez, você não está só.
Vou falar mais uma vez, você não está só. Eu sempre fico pensando, sabe, que se Deus abrisse essa visão espiritual, nós perceberíamos, irmãos, que existem anjos. E que receberam ordens a nosso respeito. Tem anjos nesse momento aqui na igreja, tem anjos na sua casa quando você está lá, tem anjos no avião quando você viaja, tem anjos no seu carro quando você está viajando, tem anjos, irmãos. Mas nós percebemos, irmãos, que esse detalhe dos anjos servirem a Jesus aconteceu justamente porque Jesus se manteve firme na palavra. Manter-se firme na palavra é um endosso para a manifestação do poder de Deus. Você está vendo como é interessante e preciso manter-se firme. O segredo de estar firme diante dos ataques dos leões do secularismo é estar baseado na palavra. O diabo sabe disso, querido. O diabo chega e fala assim: ei, crente, é só uma flertada, ninguém está vendo. Ou então ele fala assim: é só uma noite para saber como é se deitar com outra mulher que não é a sua, ninguém está vendo. Ou então ele diz assim: é só uma cervejinha, é só uma dose. É só para relembrar aquele velho tempo. Ninguém está vendo. É só uma dancinha na festa folclórica da cidade. Que todo mundo vai lá. Mas ninguém vai estar comentando. Ninguém vai estar falando. É só uma mentirinha. Mentirinha de nada. Ninguém vai estar vendo. É só um troco a mais que o caixa entregou desapercebido. E você disse: opa, é meu esse aqui que está sobrando. Ninguém está vendo. É só uma propina, é só um suborno que o guarda no trânsito, que queria multar você, e fala assim: eu só não vou te multar se você me der um faz-me rir. E você fala assim: bom, eu não estou vendo anjo, eu não estou vendo Deus, está só eu e o guarda, ele é tão errado como eu. Então você dá o suborno, dá a propina. Ou então o diabo fala assim: é só uma fofoca, é só para você orar, e na verdade é para expor a situação. Mas sabe de uma coisa, queridos? Diante dessas coisas, nós também, como Jesus, diante das tentações, nós também podemos e devemos nos posicionar baseados na palavra, dizendo: está escrito. Diante da flertada, diante da cervejinha, diante da mentirinha, diante da propina, do suborno, da fofoca, das tentações que vêm com esse nome, nós podemos declarar o que está em 1 João capítulo 2, versos 15 e 17, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Permanece eternamente, irmãos. Se Jesus tivesse cedido, depois de 40 dias, irmãos, de jejum, e com uma fome, porque imagina só, irmãos, o corpo de Jesus era tão natural quanto o meu e o seu. Se ele tivesse cedido, irmãos, nós não estaríamos aqui. Não haveria saída para nós. Porque ele é o filho primogênito, depois que ressuscitou, o unigênito. Amém? Você está aqui? Não teria saída para nós. Agora, é importante salientar, irmãos, que Jesus se manteve firme, sendo homem como eu e você, para que nós também aprendêssemos a nos manter firmes. Se alguém chegar para você com uma proposta de propina, de suborno, de falcatrua, de adultério, de fornicação, sai de perto, irmão. Mantenha-se firme na palavra. Não queira que o seu nome seja apagado ou riscado. Você está aqui ou já foi para casa? Mantenha-se firme. Amém? Está baseado na palavra, nos livrará de ambientes prejudiciais que o diabo preparou. Eu estava uma vez vendo um ministro do nosso ministério, pregando, ele dizendo que certo pastor, numa determinada igreja do nosso ministério,
precisou sair da igreja e ir ao centro da cidade para fazer umas demandas. E rapidamente estacionou o carro, ligou o pisca de alerta, enquanto ia pegar um material. Mas era um lugar inapropriado. Ele infringiu uma lei, mesmo tendo ligado o pisca de alerta. E aí ele conta que o guarda se aproximou. E quando o guarda se aproximou, disse: eu vou te multar. Ele disse: não, seu guarda, eu só entrei aqui para pegar uma caixa de papel. Eu disse: não, eu vou te multar. Mas seu guarda, ele disse: então faz o seguinte, vamos ali. Aí chamou esse pastor para ir numa esquina, em outro lugar, e disse: ó, se você me der um faz-me rir. E aquele pastor pensou assim, disse: meu Deus do céu, eu sou um pastor, eu sou crente, eu tenho que dar testemunho. Seu guarda, pode multar. O guarda: como assim? Não, pode multar. Pode multar. Eu infringi a lei, eu estou errado, eu tenho que pagar. Eu não estou errado, pode multar. E o guarda ficou agora protelando: mas como assim, você é louco? É só você me dar alguma coisa aí, propina, irmãos, né? Que eles chamam de faz-me rir. Aí ele disse: não, seu guarda, você não está entendendo, eu sou um pastor, eu sou crente, eu tenho que dar testemunho. O guarda disse: você é pastor? O cara: sim. A paz do Senhor, irmão. Se já era vergonhoso, ficou ainda mais. Alô, você está aqui ou já foi para casa? Sabe, irmãos, é baseados na palavra, queridos, que nós vamos manifestar o caráter de Cristo. É baseados na palavra, queridos, que nós iremos ter acessos a portas que Ele, o Senhor, abriu, estabeleceu para as nossas vidas. Amém? O que dá acesso a todo um ambiente? Uma simples porta. Você já percebeu isso? Quando você chega na sua casa, você abre uma simples porta e tem acesso à sua casa. Uma simples porta te dá acesso a toda uma casa. Não é assim? Passar por uma simples porta faz você ser participante de todo um ambiente. Agora, irmãos, uma vez que eu entro pela porta que o diabo mostrou, eu entro num ambiente de queda que ele mesmo preparou. Vou dizer novamente para você: uma vez que eu entro pela porta que o diabo mostrou, eu entro no ambiente de queda que ele mesmo preparou. Eu estava lendo, eu quero terminar com isso, um documentário que na verdade foi uma entrevista, eu não sei se você já viu, da filha de Billy Graham, Anna Graham. Ela foi entrevistada no Early Show pela famosa Jane Clayson, uma grande entrevistadora, tipo o Jô Soares aqui no Brasil. E essa entrevistadora perguntou para Anne Graham, filha do renomado evangelista Billy Graham e que já está com o Senhor, como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro. Quem sabe que dia é hoje? 11 de setembro. Aniversário daquela tragédia que aconteceu lá nos Estados Unidos, a destruição das 2 torres gêmeas. E é aniversário também da nossa cidade, amém, queridos? Mas eu quero fazer aqui um comentário sobre isso. E quando essa entrevistadora fez essa pergunta para Anne Graham, ela deu uma resposta, irmãos, extremamente sábia. E tem tudo a ver com o que nós estamos comentando aqui sobre estarmos firmes na palavra. E a entrevistada disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu. Tanto quanto nós. Porque a entrevistadora fala assim: onde esteve Deus no momento do atentado? Por que Deus permitiu esse atentado? E aí ela disse: por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas. Sair do nosso governo, sair das nossas vidas, sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção, a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Ela diz: eu sei que há muita gente
mandando e-mail a respeito do dia 11 de setembro de 2001, mas um atentado assim, como o ocorrido, realmente faz você pensar. Se você acha que não tem tempo, pelo menos passe os olhos nessa crônica, pois no fundo é algo sério para se pensar. Ela disse: eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murrow, que foi assassinada e seu corpo encontrado recentemente, se queixou, essa mulher que foi assassinada, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas, ela disse. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar e devemos amar o nosso próximo como a nós próprios. E nós concordamos. E nós aceitamos. Ela continuou dizendo, logo depois, o doutor Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, corrigi-los, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar a sua autoestima. E nós dissemos, um perito nesse assunto deve saber o que está falando, e então concordamos com ele. E hoje nós vemos os filhos batendo nos pais. Depois, alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor em suas escolas deveria tocar em um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa e não queriam ser processados. E nós concordamos com tudo. Ela seguiu dizendo, alguém sugeriu que deveríamos deixar os nossos filhos fazerem abortos, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido disso, ou disse que como rapazes serão sempre rapazes e como homens iriam acabar fazendo o inevitável, então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem para que eles pudessem se divertir à vontade. E que nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles as tivessem obtido na escola. E nós dissemos, está bem, e apoiamos em dar as camisinhas para o sexo desenfreado. Depois, alguns dos nossos oficiais eleitos mais importantes disseram que não teria importância alguma que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. Concordando com eles, dissemos que para nós não faria qualquer diferença e que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada. E nós concordamos com isso. Então, continuou ela, alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isso é uma coisa sadia, é uma apreciação natural da beleza do corpo feminino. E nós também concordamos. Depois, outra pessoa levou isso um pouco mais adiante e publicou fotos de crianças nuas. E foi mais além ainda, colocando-as à disposição na internet. E nós dissemos, está bem, isso é democracia. Eles têm direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso. Em outras palavras, tem outros pontos mais, nós percebemos que ao longo do tempo, o mundo tem se desassociado da palavra. E nós temos nos calado diante disso. E nós temos abraçado isso como uma contemporaneidade. O mundo tem se esfriado no que diz respeito àquilo que Deus tem estabelecido. E sabe, queridos, quantos sabem que se Jesus não voltar, uma outra geração virá? O que contaremos para as próximas gerações, se não nos mantivermos baseados na palavra? O que contaremos para os nossos filhos? Sabe que eu estava recordando alguns hinos, o hino da independência, o hino de Pernambuco, lá na sala, e eu olhei para os meus colegas e disse, olha, não é do tempo de vocês, mas eu sou do tempo em que se cantava o hino nacional, cantava-se o hino de Pernambuco,
o hino da independência. E não é culpa dos meus colegas de trabalho. Eles disseram, eu não conheço esses hinos. Mas sabe o que foi isso? Uma frieza durante os tempos. Irmãos, que dirá a palavra? A Bíblia diz, uma geração contará a outra os feitos do Senhor. Se nós não estivermos baseados na palavra, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, se Jesus não voltar, eles nem saberão que houve alguém por nome de Jesus que morreu por eles na cruz. A resposta da filha de Billy Graham foi uma resposta tão sábia, uma resposta tão pertinente, que eu penso que deve ser o nosso posicionamento. Você está aqui, eu já fui para casa. Eu não gostaria que você ficasse com essa cara, mas isso é uma verdade. Nós somos responsáveis pelas próximas gerações, queridos. Nós somos responsáveis pelo que vai acontecer na nossa casa. Nós somos responsáveis pelo que vai acontecer na nossa família. E somos responsáveis em colocar nos cargos, no poder executivo, legislativo, você está aqui, já foi para casa, pessoas que sejam comprometidas com a palavra. Ou que pelo menos sejam comprometidas com os princípios, com os valores da palavra. Nós estamos sempre declarando que os nossos filhos serão poderosos pastores, poderosos ministros, mas eles não o serão se eles não forem ensinados, baseados na palavra. Eu gostaria que você olhasse para essa pessoa e dissesse assim, olha, a história tem que continuar. Diga aí, você não deve se calar. Diga assim, você deve ser um exemplo para as próximas gerações. Eu imagino que essa apresentadora deve ter ficado boquiaberta, com uma resposta tão sábia. Não se pode pedir ou cobrar de Deus, onde a gente não deixou Ele agir. A gente corre lá para o Apocalipse e vê Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Agora é interessante, né, irmãos? Eu não sei se você sabe, mas Jesus escreveu isso para uma igreja. Jesus não escreveu isso para o mundo, para uma igreja. Eu estou à porta e bato. Se ele está à porta e bate, é porque ele estava fora, não dentro. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu quero Jesus dominando a minha vida. Eu quero Jesus dominando a minha casa. Eu quero Jesus dominando o meu futuro. Eu quero o Espírito Santo não somente sendo residente, e já é, glória a Deus, mas também presidente. Você está aqui? Sabe que tem muito para nós fazermos, irmãos? Sabe que receber uma palavra profética dessa que nós recebemos através da vida do pastor Edilson surtirá efeito, irmãos, diante da nossa continuidade, da nossa perseverança. Sabe que experimentar o poder de Deus na sua casa, sabe que ver o seu filho sendo criado, crescendo em temor a Deus, sendo guardado, irmãos, das influências do diabo, vai depender muito da sua posição a partir de então. Vai depender muito, irmãos, do seu exemplo em casa. Eu fico observando umas esposas tolas, que o marido se converte, sabe, irmãos, a gente que é pastor, a gente lida com tanto tipo de gente, irmãos, de irmãs que são crentes, mas crentes perseverantes e sofrem com um marido que não quer servir a Cristo ainda. Aí tem outras que o marido se converte e a mulher fica, me desculpe a palavra, atanazando a vida do marido, quando o marido quer ir para a igreja. Tola! Os pais que o rapazinho em tenra idade tem um encontro com Jesus, agora está vindo para a igreja, está conhecendo as verdades, o pai diz, não, é perigoso, tem que namorar, tem que fazer aquilo que o mundo faz, com várias, para provar que é homem, para mostrar que é homem. Isso é tolice. Isso é tolice, irmãos. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, casamento seguro está diante de Deus.
Mulher de Deus quer homem de Deus quer mulher de Deus. Sabe, queridos, a palavra vai nos livrar, irmãos. Olha, sabe de uma coisa? Quando eu cheguei para Cristo, eu cheguei muito quebrado. Eu cheguei muito atormentado, muito dilacerado pelo diabo. O diabo brincou com a minha vida e quase ceifou. Mas sabe de uma coisa? Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. E sabe, meu caminho de perseverança, irmãos, para a glória de Deus, me trouxe até aqui. De firmeza, de constância. De dizer, está escrito, quando as tentações se levantaram. Elas se levantam, irmãos, dia após dia. E deixa eu falar uma coisa para você, não é porque você agora é crente, tem o Espírito Santo, que as tentações não se levantarão contra você. Agora é que elas se levantarão. Agora é que o teu gerente vai chegar para você e dizer assim, olha, fulano, se você aceitar esse suborno, você vai ter uma parte nesse negócio. E você fica tentado a fazer isso, porque acha, aqui pode estar o meu milagre. Deixa eu falar uma coisa para você, milagre que vem através de suborno não vem do céu. É tapete do inferno, irmãos, que uma hora é puxado e você cai. Se você é tentado a obter retorno com coisas erradas, é fogo estranho, sai daí. Mas sabe de uma coisa, se manter firme, irmãos, mesmo percebendo que está perdendo, porque no reino de Deus é assim, quem perde, entre aspas, no reino, está ganhando. Porque mais na frente Deus vai mostrar para você que a melhor coisa você fez, se manter firme diante daquela propina, e Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Você está aqui? Amém? Baseado na palavra. Quando as tentações vierem, você diz, está escrito. Está doente, mas está escrito, Ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Quando vem o dia mau, você vai dizer, mas eu sou mais que vencedor. Eu não sou vencedor, eu sou mais que vencedor. Eu sou suprido por Ele. Com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Aleluia. Essa é a nossa condição em Cristo, querido. Nós somos protegidos, guardados, supridos. Aleluia. E em Deus, queridos, nós somos conduzidos em vitória. Não se esquece, querido. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Você está aqui? Não é preciso você agradar a todos. Uma coisa é você cair na graça, outra coisa é você agradar a todos. Sabe que cair na graça é algo que o próprio Deus vai fazer isso acontecer, mas agradar a todos é muito perigoso, irmãos. Nem Jesus conseguiu fazê-lo. Sabe de uma coisa, se você se mantiver firme na palavra, é possível que você desagrade. Mas é melhor desagradar, estando firme na palavra, do que agradar, irmãos, e abraçar o que o diabo tem abraçado. Deus vai fazer coisas poderosas na tua casa. Deus vai fazer coisas poderosas na tua família. Ele começou um processo poderoso de mudança, de transformação, de suprimento, de provisão. Eu quero chamar o grupo de música aqui. Amém. Amém, queridos. Está escrito, irmãos. Isso aqui deve ser como um alicerce para as nossas vidas. É bem verdade que a palavra diz que se nós fizermos a nossa casa, irmãos, num fundamento sólido, virão os tempos difíceis, virão as marés, virão os ventos fortes, mas dando conta essa casa que foi estabelecida num solo firme, os mares, as tempestades, os ventos fortes não demolirão. Aleluia. Minha mãe disse, eu não dou 3 meses esse negócio de se tornar crente. E sabe, irmãos, isso foi em 1994. E sem prepotência, irmão, sem encher o pulmão de ar, eu me vejo mais crente hoje do que em 94. Eu me vejo mais animado hoje do que em 94, queridos. Eu me vejo mais decidido hoje, irmãos, do que em 1994.
Você está aqui? Quer saber se eu sou homem de Deus? Falta daqui a 5 anos. Falta daqui a 10 anos. Falta daqui a 15 anos, a 20 anos. Porque se Jesus não voltar antes, eu sei que Ele está muito perto, muito próximo, os sinais estão claros. Mas se Ele não voltar, irmãos, para a glória de Deus, você vai me manter, você vai me ver firme. Eu quero te encontrar firme. Eu quero te encontrar firme. Você está aqui? Olha para essa pessoa e fala assim: eu quero te encontrar firme. Fala, se Jesus não voltar antes, quanto tempo for necessário, fala, eu quero te encontrar firme, baseado na palavra, salvo, cheio do Espírito Santo, sendo canal de Deus aqui na terra. A nossa vida é uma vitrine, irmãos. Imagina alguém que está cansado, sabe, que já foi pisado pelo mundo, pelo diabo, precisando de uma saída. Aí olha para nós crentes como uma vitrine e vê a gente com uma cara de maracujá engilhado na gaveta da geladeira. A pessoa diz: gente, está pior do que eu. Você está aqui? Ei, tá bênção demais. Tá bom demais. Servir a Deus é bênção. Perseverar é bênção. Amém. Você lembra do tempo que você catava baixo de Aguaroba? O pastor Sócrates falando lá em Petrolina. Ei, sabe de uma coisa, querido? Pode ter havido tempo em que você catou bage, usar o termo, né? Bage de Algaroba para poder fazer um valor. Mas sabe que agora em Cristo é diferente, queridos. Agora na palavra é diferente. Nós somos supridos. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Irmãos, nós somos conduzidos em triunfo. O que é ser conduzido em triunfo, irmãos? Conduzir algo é pegar e levar. Agora não se leva de todo jeito. Alô, você está aqui? Conduzir em triunfo, irmãos, é levar de forma resoluta, decidida, feliz. Imagina Jesus te levando feliz, te conduzindo feliz, decidido, protegido. Você é protegido por Jesus, nada toca. É o estilo de vida de quem serve a Deus e tem a Jesus como Senhor e como Salvador. E eu quero nesse momento fazer esse convite para você que está aqui nessa noite e que não confessou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e que precisa fazer isso, porque a palavra diz que se nós negarmos aqui, também seremos negados, mas se nós confessarmos, Ele também nos confessará. A palavra de Deus diz, irmãos, que com o coração se crê e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então eu preciso fazer esse convite. Se tem alguém no nosso meio nesta noite que fala assim: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus e quero confessá-lo publicamente. Eu quero que as pessoas ouçam da minha decisão em servir ao Senhor. Eu não estou te chamando para ser da igreja Verbo da Vida. Se você confessar a Cristo e quiser fazê-lo, quiser estar conosco, então a gente vai ser bênção demais. Mas eu estou te chamando para obter a tua salvação, a tua redenção. Sabe que chegará um dia que o livro vai ser aberto, e sabe que aqueles cujos nomes estiverem escritos nesse livro, do qual o próprio Deus falou com Moisés, do qual o próprio Jesus falou para João, os nomes das pessoas que estiverem escritos ali naquele livro, serão aqueles que estarão a eternidade com o Senhor. Mas se o meu nome não estiver lá, e está, glória a Deus, mas se eu não fosse um crente em Cristo Jesus e o meu nome não estivesse lá, eu estaria determinado a passar a eternidade sem o Senhor. Então você pode decidir isso aqui, agora, nesse momento. Tem alguém no nosso meio que deseja fazer isso? Entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como Senhor e como Salvador, confessá-lo publicamente? Levante sua mão se você está aqui e deseja fazer isso. Tem alguém? Tem alguém que deseja fazer isso? Entregar a sua vida para o Senhor nessa noite?
eu tenho calma. Eu sei que essa é uma decisão, aliás, é a decisão mais importante da vida do ser humano. É Jesus que está chamando você para uma decisão tão importante. Tem alguém no nosso meio? Levante sua mão se você falar assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu vim decidido a mudar de vida, a ter uma vida diferente, uma nova vida, uma vida nova. Tem alguém? Você está aqui afastado, já serviu ao Senhor, esteve caminhando com o Senhor, mas por algum motivo se afastou e deseja retornar nessa noite. Tem alguém que deseja fazer isso? Alguém que deseja retornar para os caminhos do Senhor? Todos crentes? Todos salvos? Eu sei que tem gente que não fez essa decisão ainda, que não fez essa confissão. Mas sabe, eu primeiro peço que Deus te dê uma próxima oportunidade. E depois, se você quiser, após o culto, pode procurar a mim, a um dos pastores, para confidenciar essa sua necessidade de entregar a vida para Jesus. Mas uma coisa é certa: estar em Cristo é a melhor decisão que alguém pode fazer. Não me arrependo. Sempre que faço o convite para a salvação, me dá vontade de me converter novamente, porque é bom demais. Amém? Nós vamos servir ao Senhor. Aliás, seremos servidos na ceia do Senhor. Quero chamar aqui os diáconos. Eu sei se você já entrou ali, pegou